Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o advogado Rafael Silva, professor de Direito e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Maranhão. A gente vinha falando no primeiro bloco das questões isoladas, da arma, do desarmamento, e bastou acontecer isso, Natanael e Rafael, como um dos autores era menor de idade, embora já tivesse 17 anos, quase 18, já levantaram a pauta de baixar a menor idade, que é outra, na minha opinião, eu chamo de neura, para quem acha que baixar a idade vai resolver. Uhum. É um oportunismo que leva a um novo vácuo, Rafael, levantar de novo essa questão? Sem dúvida, né? Porque são todas essas respostas, elas partem do pressuposto de que o embrutecimento é a forma de redução da criminalidade, certo? Nossos avós já diziam que ódio alimenta ódio, gentileza gera gentileza, né? Então, se a gente estimula respostas de ódio, evidentemente que essas respostas elas vão agravar situações como essa. Então, é claro, e pensar em redução da maioridade penal é pensar quem são esses adolescentes que serão, afinal, levados para o sistema prisional. É mais um reducionismo do problema. Resolve dessa forma. Porque eu pego até um exemplo extremo. Vamos falar de pena de morte, certo? Tem gente, então, pegando um extremo que diz, olha, se tivesse pena de morte no Brasil, reduziria a criminalidade, certo? Nós temos uma pena de morte no Brasil. Sem julgamento, inclusive. Uma pena de morte sumária que se dá nas execuções da violência policial e se dá também nos linchamentos, porque a sociedade civil também mata, né? Pessoas de bem matam violentamente. O Brasil é o país que mais tem linchamentos, né? Tem uma estimativa que dos anos 60 para hoje, mais de 1 milhão de pessoas participaram de linchamentos no Brasil. Dados de onde, Rafael? Isso é um pesquisador do Rio de Janeiro que pesquisa linchamentos. Né? E aqui a gente tem um defensor público federal, Yuri Costa, que fez escreveu um livro sobre linchamentos. Então, são dados estarrecedores. Isso é a ausência da justiça, ou o descrédito na justiça, você não acha? Dos elementos? Eu não sei se é exatamente um descrédito na justiça, porque assim, bom, se a gente imaginar que se nós tivéssemos um sistema de justiça, ou tivéssemos uma sociedade em que não houvesse crime, seria uma coisa discórdia. Absurda. Que até na Bíblia, até no céu, houve o mal, né, que caiu. Né? Então, quer dizer, pensar uma sociedade absolutamente pura, isso é impossível. Nós sempre teremos, né, infelizmente, que lidar com isso. Né? E a níveis de infrações diferenciados. Né? Por exemplo, mas mesmo que nós vivêssemos uma sociedade mais próxima da pureza possível, essa pessoa que cometesse um ato, esse discurso viria que ela teria que ser eliminada. Então, quer dizer, o discurso ele se sustenta basicamente numa ideia de que a lógica da vingança e da destruição ela é legítima, ela deve ser aplicada. Né? Às vezes, são pessoas até que se dizem defensoras da vida. Por exemplo, quando se coloca em pauta a discussão da descriminalização do aborto, né? Em diversas situações, às vezes até em situações já previstas no Código Penal. Tem pessoas que são contra até as previsões do aborto legal, de acordo com as regras dos anos 40. Certo. Né? E dizendo que apenas Deus poderia tirar a vida, mas que em outro momento defendem pena de morte. Né? Então, a gente vê que muitas vezes não há tanta coerência nessa defesa do valor da vida. Mas a pena de morte, ela existe no Brasil dessa forma brutal. Se fosse para fazer um pacto de não haver mais essa pena brutal de morte sumária, e instaurar uma pena de morte para determinados crimes mais graves, mas com devido processo legal, com direito a contraditório, ampla defesa, as defensorias públicas extremamente estruturadas, um judiciário garantista, pautado em regras constitucionais firmes, e não tivesse mais uma morte violenta, sumária, por execução policial ou linchamento,
acho que daria até para fazer a troca. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Ia morrer jamais. menos gente. Ia morrer menos gente, evidentemente. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que é sempre citado como referência, se você for ver o número de pessoas efetivamente que sejam a ser morta por uma pena de morte, é um número pequeno. E aqui eu não estou defendendo pena de morte, eu estou falando só que esse discurso é um discurso que na verdade é um discurso falso. Né? Porque não reduz a criminalidade, tanto é que os Estados Unidos é o país que tem a maior população penitenciária em números absolutos e proporcionais do mundo. Né? O Brasil é um país que prende muito. O Brasil não é país de impunidade. O Brasil é um país de alta punibilidade. Mas ele pune os pobres, porque é a terceira população carcerária do mundo, em números proporcionais à população, inclusive. Né? Então, quer dizer, o Brasil pune muito, mas pune errado, porque pune seletivamente os pobres e não pune os crimes mais graves, porque os crimes mais graves são os homicídios. Se a vida é o valor maior, é evidente que os crimes de homicídio são os crimes mais graves. Mas apenas 8% dos homicídios cometidos no Brasil tem apuração. Apuração, investigação, identificação de autoria. E aí começar o processo penal. Né? Então, quer dizer, os homicidas não estão sendo investigados, identificados e processados. Nós estamos punindo quem? As mulheres traficantes de droga, as pequenas traficantes de droga, os pequenos traficantes de droga, né? As pessoas que cometem crimes pequenos contra o patrimônio. Aquele borracheiro que comprou 4 pneus roubados e que foi decapitado em Pedrinhas há uns 6 anos. O primeiro a ser esquartejado dentro daquela rebelião em Pedrinhas. Eu estive lá logo no dia seguinte e ele foi esquartejado em cima de uma cela que no alto elas têm grades. Tem grade. Né? Então ele foi em cima, embaixo era uma cela de evangélicos, eles viram aquilo acontecer. Né? Então eu estive lá em Pedrinhas na época. Então quer dizer, é essa população que está sendo efetivamente que compõe esses mais de 700 mil encarcerados do Brasil. Então o Brasil prende demais, é alta punibilidade. As decisões judiciais de prisão preventiva fazem com que metade da população carcerária não tenha sido condenada numa sentença judicial. A gente não está falando dessa discussão que está sendo feita, né, sobre a prisão após a condenação em segundo grau, ou seja, já depois que teve a sentença, recorreu para o Tribunal de Justiça, tem de novo o processo andando, tem uma segunda condenação e as pessoas que conseguem recorrer ainda para o Superior Tribunal de Justiça e algumas que ainda levam para o Supremo Tribunal Federal, né? Que a Constituição fala da presunção de inocência até trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A gente está falando de pessoas que não tiveram nem a sentença ainda. Mais da metade dos presos do Brasil estão nessas condições e eles são os pobres. Então o Brasil é um país que prende muito, que prende mal e prende seletivamente. E prende mal porque não prende os crimes mais graves. A dizer, os crimes de colarinho branco, que me parecem os crimes da mesma envergadura desses crimes violentos, hediondos, da mesma envergadura. A não ser quando ele entra no campo ali midiático, grande comoção popular, que precisa se dar uma resposta, aí sim há uma atuação mais incisiva dos órgãos. Infelizmente nem assim, Natanael, estão todos soltos. Por exemplo, aquele médico Abdelmaci violou centenas de mulheres num consultório médico onde o ser humano está absolutamente entregue na sua confiança. O sujeito violou mais de uma centena de mulheres e foi para casa. Como é que a gente enfrenta isso, Rafael? Realmente... Outra história, eu acho que eu estou sendo repetitivo, já falei isso aqui. Nós tivemos um caso, por exemplo, nós três aqui, assim como uma grande parte dos maranhenses, enfrentou o ônibus do campus para ir para a Universidade Federal do Maranhão em determinado momento da vida. Um rapaz atacou um estudante dentro do ônibus com uma faca e perfurou a coxa de um garoto de 19 anos dentro do ônibus do campus.
e foi preso. A polícia foi lá, fez o seu trabalho, foi numa sexta-feira. O mesmo rapaz passou pela audiência de custódia no sábado e na segunda-feira foi preso assaltando o ônibus novamente, com uma faca ameaçando 40 pessoas dentro do ônibus. Ele poderia fazer um estrago pior do que esses dois em São Paulo. Mas aquele rapaz que ameaçou bater na mãe e bateu na mãe foi sumariamente encarcerado e 2 anos depois morreu na prisão. Aquele homem, ele apresentava perigo unicamente para aquela senhora. Este outro apresentava perigo para um sem número de pessoas na comunidade de São Luís. No entanto, aquele foi punido mais rigorosamente. Colocaram ele na cadeia para... E a gente tem efeitos que são efeitos midiáticos em avaliações e decisões do sistema de justiça. Pois é, né? Né? E isso caso... é sempre delicado, isso é sempre... quem exerce esses papéis no sistema precisa efetivamente ter um preparo de diversas naturezas para lidar com esse tipo de influência e manter uma retidão. No caso do Roberto lá que agredia a mãe, a gente até foi pauta de discussão nossa aqui na redação, que é aquela coisa que quando acontece, todo mundo vai para cima e não se analisa os fatos. Então, assim, claro que nada justifica a violência dele contra a mãe. Claro. Mas a característica do Alzheimer é uma doença, sabe, que o idoso ele vai degenerando, memória, tudo, ele vira praticamente uma criança e a teimosia é uma coisa ali que impera ali, a repetição. E o outro lado, sabe, não tem um preparo nítido para cuidar daquilo ali. Eu acho que se tivesse um acompanhamento melhor das pessoas que têm determinado tipo de doença, quem está cuidando ali, se está assessorando bem, um guia, orientar, e se não tiver jeito mesmo, afasta, interdita, como tem os mecanismos legais para fazer isso. Só que ninguém se discutiu isso. Assim, e eu conheço casos, Rafael e Geraldo, de pessoas que têm paciente com Alzheimer e chegam no limite do desespero, porque assim... É uma coisa muito traumática cuidar de uma pessoa que está com Alzheimer ali perdendo a vida. Existe um protocolo médico que diz que não é qualquer um que pode cuidar. Tem um treinamento. E ninguém discutiu isso, sabe? Só discutiu, foi todo mundo para cima. Né? Agrediu, claro que nada justifica a violência para aquilo. Mas existem casos muito mais graves que passam despercebidos aí pela sociedade. É porque esta era uma família bem posta, era uma classe média e veio como... Mas também tem uma situação de violências, Geraldo, que são invisíveis, no caso, né? Que aquele caso ele se tornou... emblemático por isso, né? Que bateu na mãe, claro. Não pode. Foi por isso que eu falei que quando pega a comoção da mídia, da imprensa ali, pega um caso, aí sim há uma atuação mais rápida, entendeu? Mais punitiva, rápida ali. Certo. Fazemos mais um intervalo e voltamos em seguida com a nossa discussão.